Começando mais um vídeo da série onde estamos explicando o que é a ferticorreção, seus conceitos e as práticas que defendemos. Eu sou Eduardo Barbosa, engenheiro agrônomo, especialista em ferticorreção, e o assunto de hoje é a física do solo. Então, como a física do solo vai influenciar na produtividade agrícola? Antes de tudo, é importante a gente entender sobre a composição do solo. Nesse gráfico aqui, a gente pode ver que ele é constituído de material mineral, água, ar e matéria orgânica. Claro que esses teores, principalmente de matéria orgânica, eles vão mudar de solo para solo. A questão mineral também, silt, argila, areia, cada solo tem um teor diferente desses elementos. Então, depois que a gente entende do que esse solo é feito, fica mais fácil da gente entender como que acontece a compactação. E o que é a compactação do solo? É um processo antrópico que acontece por uma pressão exercida no solo, seja ela oriunda de um maquinário agrícola ou do pisoteio animal. E lembrando que aí o que acontece? Essa pressão, ela rearranja os poros e aumenta a densidade do solo, ou seja, o solo é espremido, o ar, que é um constituinte do solo, ele acaba saindo e ali ele fica compactado, tendo um rearranjo das partículas do solo. E será que o tipo de solo ele vai influenciar nesse processo de compactação? Dependendo do solo, sim, a compactação ela pode ser um pouco maior, um pouco mais severa ou um pouco mais leve. Geralmente, os solos argilosos, eles tendem a compactar mais quando a gente compara aos solos arenosos, porque o solo argiloso, ele acaba sendo menos denso e mais poroso. Então, ele vai ter como uma característica a maior deformação. Imagina que a gente pega um pedaço de argila e a gente molda ela muito mais fácil do que uma areia, por exemplo. Então, sim, o tipo de solo vai influenciar na compactação. Mas claro que tudo vai depender do manejo que a gente adota lá no campo. Se a gente adotar um manejo correto num solo argiloso, a compactação vai ser muito menor. Se a gente errar o manejo num solo arenoso, a compactação pode acabar sendo mais severa do que num solo argiloso. E quais que são os problemas causados pela compactação? Bom, primeiro de tudo, crescimento radicular muito menor. Ou seja, a raiz encontra impedimento físico, ela não consegue crescer mais nesse solo, então a raiz vai ficar mais curta. Se eu tenho uma raiz mais curta, automaticamente a absorção de água e de nutrientes ela vai ser menor, porque a gente fala que a raiz é a boca da planta. Então, com uma boca menor, a planta vai absorver menos água, menos nutrientes, e isso o que vai acontecer? Uma menor produtividade, porque a planta não vai se alimentar direito e não vai conseguir expressar o seu máximo potencial produtivo. Além disso, o que acontece? Plantas mais sensíveis a veranicos, a períodos que fica sem chuva. Por quê? Porque ela não está em profundidade para conseguir absorver a água que geralmente está nas camadas mais profundas do solo. Além disso, também pode ocorrer a lixiviação de alguns nutrientes, porque eu não vou ter raízes para absorver esses nutrientes, eles vão, vamos dizer assim, sobrar ali no solo e vão acabar lixiviando. Geralmente, a gente só pensa nisso, a gente só pensa nessa questão dos nutrientes, mas é importante a gente falar aqui, e por isso que a gente fala que nós relacionamos todos os aspectos do solo, a química, a física, a biologia. Por quê? Porque quando eu tenho um menor desenvolvimento radicular, automaticamente o meu solo ele vai ter menos aeração, porque ele vai ser um solo menos explorado. As raízes, quando a gente colhe a planta ou quando a gente desseca, que a parte radicular da planta começa a se decompor, depois desse processo de decomposição, vão ficar canais onde tinham essas raízes aumentando a porosidade. Só que se eu não tenho raiz para decompor, para quebrar o solo, acaba que a aeração desse solo é muito menor. E essa areação menor vai influenciar diretamente os micro-organismos, porque para toda essa cadeia de micro-organismos funcionarem, a gente precisa de oxigênio.
E se a gente tem menos areação, a gente tem, vamos dizer assim, a expulsão do oxigênio, o que vai dificultar a vida desses micro-organismos. E quando eu acabo prejudicando os micro-organismos, os meus teores de matéria orgânica, eles acabam sendo influenciados também, porque são os micro-organismos que vão decompor os restos culturais que ficam ali em cima e debaixo do solo. Então a gente acaba também, além de prejudicar a física do solo, a gente prejudica também a microbiologia e prejudica a química, lixiviando os nutrientes. Viu como tudo está interligado com tudo? E eu falei ali, microbiologia e física do solo. Mas será que realmente isso tem sentido? Então aqui a gente pegou um trabalho aqui, onde eles aumentaram o teor de matéria orgânica. Então aqui no eixo X a gente tem a densidade do solo, no eixo Y a gente tem a matéria orgânica. Quando a matéria orgânica passa de 2% para 4,5%, 5% mais ou menos, a gente percebe que a densidade do solo ela diminui. Ou seja, a gente aumentou o teor de matéria orgânica e conseguiu de uma forma descompactar esse solo. Então a matéria orgânica é um agente que sim vai ajudar na questão da física do solo e ela também auxilia aqui na formação dos agregados que são benéficos para o solo. Então acaba que a gente vai ter o quê? Uma melhor aireação, maior permeabilidade da água, então a água vai conseguir entrar nesses canais, nesses poros, e num período de veranico, num período de seca, a planta com a raiz bem desenvolvida vai conseguir acessar essa água e não vai sofrer tanto pela estiagem. E a produtividade a gente sabe que influencia, né? A gente disse ali no início, impede o crescimento radicular. Esse estudo aqui mostra exatamente isso. Então, aqui a gente tem a taxa de alongamento radicular da soja. Aqui está em centímetros, né? Então, a gente vê que o crescimento da soja ele vai baixando quanto maior a resistência à penetração. Ou seja, aqui o solo está tão duro que a planta não consegue alongar a sua raiz. E aí a gente já falou que menor raiz, menor absorção de água e de nutrientes. E na produtividade, como que isso influencia? Um outro estudo aqui mostrando que quanto maior a resistência à penetração, ou seja, a partir de alta, muito alta, as produtividades elas começam a decair. Quando a minha resistência à penetração, aqui medida em megapascal, né, tá tranquila, tá baixa, tá moderada, a gente vê que tem uma produtividade aqui muito boa, entre 3.400, 3.800 kg de soja por hectare. Mas quando a gente passa ali da alta para muito alta, que são valores geralmente acima de 3, 3,5, a gente percebe que a nossa produtividade começa a cair. E aqui até 1.200 quilos de soja foram perdidos. Isso é praticamente 20 sacos. É muita coisa. Isso impacta diretamente na questão financeira do produtor. Não é só o solo que está ruim, o caixa, o bolso do produtor, que não presta atenção na física do solo, também vai ser prejudicado. Beleza, estamos falando em compactação, mas o que favorece? Né? Porque é um processo, não é do dia para a noite que começa uma compactação. Ela é um processo que vai acontecendo. E escarificações sucessivas, né? O que acontece? Geralmente, quando a gente vai passar uma grade, por exemplo, a gente não consegue afundar mais que 30, 40 centímetros do solo. Essa camada de 30, 40, ela vai estar descompactada, mas embaixo dessa camada vai começar uma compactação, que a gente chama de laje de compactação. Então, plantas que têm raízes mais profundas, como por exemplo uma braquiária, ela vai penetrar no solo, ela pode chegar até 3, 4 metros, né? E ela vai do 0 ao 30, do 0 ao 40, ela vai se desenvolver muito bem e quando ela chegar ali nessa laje, ela vai achar um impedimento físico. Então isso geralmente acontece, né? É fácil de ver, porque a gente vê que a raiz foi e ela começa a ir para o lado. Monocultura. Isso é outra coisa também que acaba interferindo, né, e alavancando, aumentando a questão da densidade do solo, o solo ficar mais duro, essa resistência à penetração.
Por quê? Vamos imaginar que num sistema eu tenho soja, trigo, milho. São culturas que têm as raízes mais curtas, né? O milho é um pouco maior a raiz dele, mas a soja, o trigo tem raiz curta. Então as raízes vão se aprofundar pouco. E ano após ano eu só tenho desenvolvimento radicular numa camada de 0 a 10, 0 a 20, vamos colocar 0 a 20. E dali para baixo eu não tenho mais nenhum tipo de raiz quebrando esse solo. Então a monocultura, quando eu tenho apenas raízes curtas, acaba interferindo diretamente na compactação. Tráfego de máquinas em excesso. A gente entende que hoje os tratores estão cada vez melhores, o rendimento, né, estão cada vez maiores, máquinas cada vez mais pesadas, mas isso vai cada vez compactar mais o solo. Hoje já existe, né, tecnologia em questão de pneus ali para diminuir isso, mas a gente precisa cuidar com o tráfego de máquinas em excesso, né? Passar muitas vezes um trator, uma colheitadeira sempre no mesmo rastro, né? Isso pode acabar influenciando porque são máquinas muito pesadas. Claro, não tem como a gente fugir dessas máquinas, mas tem tecnologias e tomadas de decisão que vão nos ajudar a diminuir esse excesso de tráfego dentro da lavoura. Lotação inadequada de animais, isso aí compacta o solo também, né, em áreas, por exemplo, de pastejo, ou quando eu faço uma rotação lavoura-pecuária, se eu não cuido a minha taxa de lotação, se eu coloco muito gado, muito boi, muita vaca numa mesma área, mas são animais leves, mas são muitos animais, né? Ou às vezes animais mais pesados, isso vai impactar diretamente na compactação, porque o animal ele vai caminhando cada vez mais para buscar alimento. Se a minha pastagem ela está muito pouca, onde o gado precisa caminhar a lavoura inteira para pastejar, para dar as bocadas, isso também vai influenciar. Então, se eu respeitar, por exemplo, a taxa de lotação animal por hectare, se eu respeitar a altura de pastejo também, que o gado não precise ficar caminhando para lá e para cá em busca de alimentos, isso vai ajudar. Umidade no solo da hora da operação. Isso aqui também a gente tem que ter cuidado, porque a água ela acaba facilitando muito a compactação de solo. Então, se a minha área está úmida, não é recomendável entrar. Sei que muitas vezes a gente precisa entrar na área para plantar, porque vai ter uma chuva, ou porque está acabando a janela, ou está começando a janela, a gente entende isso. Só que se o solo estiver encharcado, se o solo estiver muito úmido e tu começar a entrar com máquina, vai compactar mais ainda. Além do que pode acontecer do teu trator atolar, aí tá o trator atolado, aí tu busca outro trator para desatolar o que está atolado, aí o outro também atola, daí tu puxa uma retro e vai se intensificando o quê? O tráfego de máquinas. Então fica um cabo de guerra ali tentando desatolar trator e a movimentação de maquinário naquela lavoura ali começa a aumentar e isso vai influenciar na compactação. E a fertilidade do solo. Aí é um ponto que eu quero bater bastante, deixar o produtor, né, agrônomo, enfim, os técnicos bem cientes que também a fertilidade do solo vai influenciar na compactação. Porque quando meu solo está pobre, a planta vai se desenvolver pouco. Se eu só corrigir a camada de 0 a 10, 0 a 20, eu não tenho como esperar que a planta ela acabe explorando camadas mais profundas de solo. Então a fertilidade ela é extremamente importante para a gente dar condições das plantas desenvolverem um sistema radicular profundo. Então uma correção em profundidade, ter cálcio, ter magnésio em profundidade é extremamente importante, fósforo também, porque o cálcio ele é extremamente benéfico para o desenvolvimento das raízes, para a questão da parede celular, o magnésio que vai dar energia, que vai também ajudar no transporte dos fotoassimilados lá da parte aérea para as raízes, o fósforo também, que é a questão de energia para a planta. Então, quando eu coloco cálcio e magnésio em profundidade, né, quando eu corrijo os teores de cálcio e de magnésio, quando eu tenho um pH controlado também em profundidade, isso vai auxiliar bastante na questão do desenvolvimento radicular. Lembrando que a
compactação do solo, ela acaba não sendo um indicador, mas é um processo que vai ocorrendo ao longo dos anos. Lembrem que isso depende muito do manejo. Beleza, o meu manejo está certo. Como é que eu sei se a minha área está compactada? A gente tem alguns métodos de avaliação. Primeiro, penetrômetro. É um equipamento que ele tem uma haste que tu vai colocar no solo e ele vai dar a resistência do solo. Qual que é um detalhe que a gente tem que se atentar? O penetrômetro, ele é uma haste reta, então ele vai reto no solo. A raiz e a planta, né, a raiz das plantas, elas acabam fazendo curvas, né, elas não crescem retinho. Então pode mascarar um pouco isso, porque a planta pode encontrar uma resistência aqui, ela vai dar a volta e ela vai se ajeitando conforme ela consegue. Então, o penetrômetro é extremamente importante, mas tem esse detalhe. Outro modo que fica muito visível da planta, né, indicar que o solo está compactado, é que a raiz começa a crescer e chega até um ponto que ela começa a ir para o lado. Ela faz como se fosse um L, isso aqui não tem conotação política nenhuma, tá? Mas ela literalmente faz um L e ela começa a ir para o lado. Então, isso é um indicador bem visível de que a área está compactada. E aí não adianta ter que ir para o campo, ter que rodar a lavoura, ter que ir lá, ter que arrancar, porque é muito mais fácil arrancar uma lavoura do que ficar para lá e para cá, por exemplo, com um penetrômetro, né? Às vezes o equipamento também é um pouco caro, então é uma forma bem fácil da gente ver que o solo está compactado, é arrancando planta e vendo raiz. Outra coisa, abrindo trincheiras, né? Então eu consigo ver como é que está o crescimento dessas raízes, né? Abrir trincheiras um pouco mais profundas, que aí sim eu também consigo ver como é que está o meu solo, eu consigo ver todos os horizontes do meu solo e ali eu identifico qual é a camada que começa a compactação. Imagens aéreas, isso também ajuda, e aí ela vai servir como uma ligação, né? Por exemplo, tem muita gente que passa por cima da lavoura com um avião, tem gente que de longe, de um ponto mais alto, consegue ver a lavoura, tem foto de drone, DVI, um monte de coisa. Então a gente vê que ficam faixas, né, no meio da lavoura onde o crescimento das plantas ele não está adequado. Pode ser muita coisa, pode ser uma faixa de nematóide, pode ser uma faixa que eu não plantei direito, pode ser uma faixa que, enfim, tem algum problema, que o pulverizador não passou direito, deu algum problema no GPS. Mas quando a gente identifica uma área dessa, o ideal é que a gente vai lá e faz o quê? Arranca uma planta, abre uma trincheira nessa área. Aí eu consigo ter a certeza e dizer, não, aqui está compactada, essa faixa no meio da minha lavoura está compactada, e eu consigo trabalhar ali. Como que eu evito? Eu fui falando aqui, né, como é que a gente identifica o que acontece, como é que a gente pode evitar, mas é importante trazer isso aqui de volta. Então, não deixar o solo descoberto, né? Primeiro, questão da chuva. A chuva, quando ela começa a pingar no solo, ela vai compactar. Claro que é muito pouco, tá? Não vai deixar o solo um concreto, mas isso ali acaba também compactando o solo quando ele está descoberto. Se eu tenho uma rotação de culturas, se eu tenho plantas vivas, e aqui a rotação é com plantas que tenham raízes profundas, né? Com plantas que consigam atingir camadas mais profundas do solo e descompactar para evitar aquela monocultura, por exemplo, que eu falei no início, soja milho, soja trigo, né? Então colocar raízes mais profundas e sempre ter plantas vivas no meu sistema. Isso é extremamente importante, porque quando eu tenho plantas vivas no meu sistema, eu consigo fazer um aporte para os micro-organismos, eu consigo aerar meu solo. Então ter plantas vivas na questão da compactação é extremamente benéfico. Otimizar operações, então dar menos passadas, cuidar, realmente será que eu preciso, será que eu posso entrar na lavoura, né? Cuidar se não tá muito molhado, se não tá muito úmido, se o trator não vai patinar, se não vai compactar. Então otimizar operações passa muito por um processo de gerenciamento da área, né? De tomada de decisão, de conhecer a área. Se eu sei que aqui o meu solo é mais argiloso, né, e tá úmido, eu sei que pode compactar mais, talvez seja melhor eu não entrar, eu acabar atrasando o plantio
porque daí depois é aquela confusão de atola trator, de não dar certo, de ficar mal plantado. Então, essa questão do gerenciamento e do conhecimento da tua lavoura é extremamente importante. Obviamente, manejar a lotação de animais por área, a gente já deu uma pincelada nisso aqui. Então, cuidar a altura de pastejo, cuidar se a minha lotação não está muito alta, se o meu pisoteio não está muito intenso, então também tem que cuidar. Manejo da irrigação, e aqui serve tanto para o pivô, tá, quanto para a fértil irrigação. Por quê? Muitas vezes, tanto no pivô quanto no gotejamento, eu acabo inundando muito meu solo e as raízes elas crescem pouco, né? Já conheci áreas de pivô de soja, de milho, de feijão, né, que a gente arranca as plantas e a raiz está bem curtinha. Por quê? Porque eu sempre tenho água ali, então ela só se desenvolve ali. E abaixo dessa camada de 0 a 10, 0 a 15, está compactado. E no gotejamento, o que a gente vê? Como está sempre pingando ali, acaba formando um bulbo, né, de água. Então, imagina que eu tenho meu gotejo aqui, começa a gotejar e fica um bulbo de água aqui, ó. A raiz só cresce ali porque tem água, né? Ela é muito esperta, ela não vai gastar energia indo além desse bulbo, porque o que ela precisa de água e nutrientes está ali. Só que aí quando dá um veranico, quando dá uma seca que eu tenho que cuidar, né, o meu gotejamento para eu não ficar sem água ali na minha represa, no meu açude, onde eu tenho que manejar, a minha raiz ela tá curta e a planta vai passar dificuldade nesse veranico. Então ter que cuidar bastante, também o excesso da água acaba diminuindo a aeração do solo, aí a gente volta lá no início para aquele problema de um solo menos areado, questão dos micro-organismos, então isso é importante também cuidar. Obviamente fazer a correção, o controle e a fertilidade do solo, né? Então falamos aqui da importância do cálcio, do magnésio, e aí encaixa muito bem nesse manejo a questão dos óxidos de cálcio e magnésio, que vão ter um teor mais elevado de cálcio e de magnésio, conseguem penetrar, né, controlar essa acidez em camadas mais profundas, então serve também como um aporte de cálcio e magnésio, que a gente vê que as raízes elas começam a se desenvolver muito melhor e ajudar a descompactar o solo. Mas caso tudo isso tenha dado errado, né, como é que a gente vai descompactar? Aqui vem questão mecânica, então escarificação, gradagem. Tem momentos que sim, o manejo só com plantas de cobertura, com correção do solo vai ser pouco, a gente vai precisar entrar com maquinário, né? A gente sabe que isso tem um custo, então cuidar muito a tomada de decisão, não é porque eu vi que está um pouquinho compactado que eu vou sair tacando grade, escarificador na lavoura inteira, então tem que cuidar isso aí, mas é um modo da gente descompactar o solo, obviamente. Utilizar plantas de serviço, né? Aqui eu botei nabo, milheto, braquiária, só cuidar o nabo, né? Questão da áreas de soja que tem histórico de mofo branco, né? De esclerotina, então cuidar porque ele auxilia no desenvolvimento desse patógeno, né? Mas tem plantas muito boas para descompactar o solo, para botar a raiz em profundidade. Plantio direto contínuo. Aqui contínuo não é um plantio direto de 1 ano, 2 eu vou lá e faço a grade, tá? É um plantio direto que ele vem sendo trabalhado, que ele está consolidado há 10, 15 anos, tá? Então é um plantio direto consolidado, um plantio direto contínuo. Não é plantei uma aveia, dessequei e fiz o plantio e no outro ano eu vou lá e tá com a grade, tá? Não é isso, é um plantio direto contínuo. E por fim, né, já falei ali no início, conhecer a área, né, saber onde é que o solo está compactado, onde é que eu realmente preciso entrar com uma gradagem, com uma aragem, onde é que só as plantas vão me ajudar, se o meu solo é mais argiloso, se o meu solo é mais arenoso, conhecer, né, os detalhes de cada talhão, de cada parte da lavoura, então isso também é extremamente importante. Por hoje ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tem alguma dúvida, comenta aqui qual é a tua dúvida, com o maior prazer a gente vai responder. Não se esquece de curtir esse vídeo também, que é bem importante para a gente saber se tu está gostando. Compartilha ele com os amigos, com o pessoal da agronomia, produtores rurais, para a gente fazer a informação chegar cada vez para mais gente.
Te convido também a acessar o nosso Instagram, @fertilcorreção, o nosso blog www.fertilcorreção.com.br, que lá a gente posta conteúdos técnicos, debates, artigos, que com certeza vão ajudar você a ter um novo olhar sobre a fertilidade do solo. E o próximo tema é o carbono no solo. Por que é importante ter o carbono no solo? Como que isso pode ajudar na produtividade da tua lavoura? Eu te espero no próximo vídeo e até lá!